canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente vai te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu trazer na mente que dependo de ti, Senhor. Eu quero convidar você hoje a refletir ao longo do programa todo em alguns trechos da palavra. Um texto que essa semana tem me feito bastante presença é o texto de Paulo, que ele escreveu para a carta aos Filipenses, para a igreja de Filipos. Foi foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa, em território europeu, na cidade de Filipos. Foi na segunda viagem dele, missionária. Ele fundou essa igreja e sempre teve uma relação muito próxima com essa igreja. Aparentemente uma igreja que tinha seus recursos, que oferecia e sustentava parte da oferta, parte da vida de Paulo. O próprio texto no final conta de vários episódios em que Paulo recebeu ofertas dessa igreja e agradecia por essas ofertas. Mas é uma carta que Paulo escreve no fim da linha, no fim da vida dele. Embora tenha sido uma das primeiras igrejas que Paulo fundou, a primeira em território europeu, na cidade de Filipos, que era a primeira Grécia, fundada pelo pai do Alexandre o Grande, um tal de Filipe, daí o nome da cidade. Depois virou tudo território romano. Mas Paulo estava no fim da vida, no fim da linha, provavelmente preso já em Roma, esperando já o julgamento final, e era quase certo de que ele seria condenado, como de fato foi. E ao contrário do que eu e você estaríamos vivendo naquela ocasião, Paulo estava fazendo festa, dizendo assim: olha, eu aprendi a viver do jeito que Deus manda. Você pode pensar que coisa está ruim aqui, mas eu posso dizer, essas minhas cadeias, essa minha situação, ao contrário, tem feito diferença. Porque o pessoal aqui do pretório romano tem visto que eu estou aqui por causa de Cristo. Eu estou aqui por várias coisas. E ele começa a contar várias coisas e várias situações. E nos nossos dias de hoje, nós temos a tendência de sempre pensar da palavra de Deus aqueles versículos preferidos que nós tanto queremos no coração. Salmo 37:5, todo mundo sabe o que é. Salmo 23, todo mundo sabe onde fica. Salmo 91, todo mundo sabe, abre a Bíblia lá, como se fosse um amuleto. Mas às vezes aquele texto que fala, sei passar fome, sei passar necessidade, sei ter fartura,
para mim tanto faz. Isso é difícil para a gente falar. Eu tenho dificuldade de falar isso. Sei que você também tem. E o evangelho que nós vivemos nos dias de hoje nos convida a viver uma vida de aparente vitória, de aparente está tudo bem. Nós cantamos que a alegria está no coração daquele que conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece de fato a Jesus. Está na Bíblia, isso é verdade. Mas não necessariamente você vive alegre o tempo todo. Você tem fonte de alegria a quem recorrer. Você tem fonte de alegria aonde recorrer. Mas como Davi escreveu no Salmo 42, ele diz: a minha alma suspira como a corça, minha alma corre atrás das águas. Eu preciso da tua presença. Para onde eu irei sem a tua presença, Senhor? A minha alma, eu falo, e Davi falava com a alma dele nos Salmos. Ô minha alma, por que você está tão abatida hoje? Deposite a sua confiança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. 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 Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Eu confesso a você que música para mim, como o reverendo Fernando falou, eu não tenho na música a minha primeira chamada de ministério. Eu costumo dizer, não me chame de orgulhoso não, é simplesmente porque eu gosto de falar assim, chamado e ungido para trabalhar na indústria química. Comecei minha vida profissional aqui perto, na Tintas Coral. Fazia Santo André Mauá o tempo todo, no tempo que a Coral era Coral. Depois foi vendida para vários outros grupos.
Pensei em viver aqui por Santo André porque era mais fácil para mim. Acabou não dando certo, passei por outros lugares. Sempre atuei na indústria química e continuo fazendo isso enquanto me deixarem. A aposentadoria não está nos meus planos mesmo. No dia que eu aposentar, a minha esposa me bate. Ela pode parecer pacata, mas não é. Ela é brava. Ela me bate, ela me expulsa de casa e diz assim: sai daqui, infeliz, vai fazer alguma coisa, você fica me enchendo a paciência o tempo todo. Ela está se escondendo atrás de algum lugar assim, ou então eu vou apanhar daqui a pouco. Tá lá. Eu confesso a você que música foi sempre uma segunda chamada para mim. Mas eu tenho um coração especial por ela, porque Deus fala comigo através de música muitas vezes. Deus fala comigo com um irmão cantando uma canção. Deus fala comigo quando ele me assovia no ouvido uma melodia. Ou então me dá uma ideia de escrever uma música assim assado, assim ou assado. Assim ele me chamou para fazer isso desde que eu tinha meus 15, 16 anos. Portanto, fazem 4 anos. A vida não começa aos 40. Tenho 19, ponto. Faz tuas contas. Naquele tempo era assim que funcionava e continua sendo assim. Música para mim é uma espécie de alento. O meu lado engenheiro, matemático, deixa de existir um pouco na hora que entra o lado um pouco arte na história. E música não deixa de ser matemática porque você tem que manter o tempo. Ajuda as duas coisas. Uma canção que não é minha, mas me pastoreou muitas vezes, é uma canção do Estênio. E ele retrata uma bronca que ele tenta dar na alma dele. Como Davi deu na alma dele. Do tipo, por que você está tão abatido, alma? Espere em Deus, porque eu ainda vou louvar esse Deus. Você vai ver. Está lá no Salmo 42. Aproveite e vê lá. Mas tem uma outra canção que uma certa ocasião eu estava passando por um monte de provações e coisas que tiravam a minha paz. E eu não conhecia essa música do Estênio. E uma das filhas do Heather mandou para mim. Sabia da história, mandou para mim o link do YouTube. Sei lá se foi link do YouTube, foi MP3. Naquele tempo já existiam essas coisas. Mas eu só sei que eu ouvi essa música. Eu comecei a chorar, feito um completo descontrolado. Como quem diz assim: Deus, o Senhor sabe tocar bem no fundo, na hora que precisa falar. O Senhor fez o Estênio escrever essa música, sei lá quando, mas foi para mim agora. E nessa hora você começa a encontrar e louvar a Deus através da operacionalidade de alguém que fez isso. Eu sempre erro a letra dessa música. Aliás, eu sempre erro todas as letras. Então, acredita o que está escrito lá. Por isso que em grande parte está lá. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só, por cima de um continente, por sobre qualquer cidade, em que te faltou o céu, será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livres e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma, me botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha
minha graça te basta. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma? Me botas tristeza no olhar. Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Obrigado, Anselmo. Eu poupo ele um pouco agora, porque eu vou inventar muito mais do que eu já estou inventando. Ele vai ficar com aquela cara: de onde saiu esse maluco? Das profundezas do passado. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Ele é o Deus que fez a terra,
todos céus e mares, sol entardecer. Ele é o Deus que do pó fez o homem, e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. Este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Valeu demais as noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida e pretendida, que eu já não sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Mas eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, que cada vão momento fica cheio de esperança, que a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu for. Eu estava falando com o reverendo Fernando agora há pouco, antes de começar o programa, e eu tenho visto algumas faces que eu conheço, fora minha prima, que eu conheço mais tempo do que imagino. Mas é gostoso ver vocês cantando algumas dessas canções do tempo do vinil, do LP, do bolachão. A molecada de hoje não sabe o que é isso. Para quem não sabe, é um método que os jurássicos usavam para ouvir música, junto do tempo da fita cassete. Mas esse deixa para lá, não vale a pena ficar contando quanto tempo essa tecnologia existiu, para que servia, não vale a pena. Era um Spotify de velho. Melhor definição. Mas eu contava que todas as minhas canções, ou uma boa parte delas, acaba sendo composta, ou celebra o fim de um tipo de crise que eu vivi, ou o fim de uma lição que eu aprendi. Essa é uma conta que eu sempre faço e conto várias vezes. Duas coisas eu sempre tinha em mente. Eu queria ter estado vivendo nos tempos de Jesus, ter vivido,
testemunha ocular da história, não seria conhecido São Tomé, seria São Carlos. Eu tomaria o lugar dele como aquele que duvidaria se Jesus ressuscitou mesmo ou não. Queria ter provas documentais, registro de imóveis, corpo de delito, alguma coisa assim. Mas eu sempre sonhei com isso. Mas ao mesmo tempo, eu contando essa história, já vou contar algumas outras para frente e economizar um pouco de salada. Em 86, eu e a Thelma já estávamos casados há um certo tempo. Os filhos não vinham, não porque a gente controlava alguma coisa. A gente tentava, mas não chegava aos filhos. Tínhamos ido nos médicos já, ela no dela, eu no meu. E o médico simplesmente dizia, não tem nada de errado com vocês. É só esperar o tempo certo. Calma. Nada de errado. Fizemos os testes, fizemos tudo, mas não tem nada de errado. Só que o lado ansioso aqui não resolvia, não tem nada de errado, calma, só esperar. Como só esperar? E em 86 foi um ano que eu recebi uma promoção aqui na Coral, entrou dinheiro, as coisas estavam melhorando. Era o ano em que a gente estava gravando o primeiro álbum, uma forma elegante de falar LP, né? Álbum, do grupo Mensagem. Era a primeira gravação, mesmo não sendo a primeira chamada, meu segundo chamado músico, eu estava feliz da vida. A gente veio lançar aqui em Santo André, inclusive, várias vezes esse trabalho todo. Então, para o lado meu lado músico, estava festejando também. E mais ainda, em agosto, a gente recebeu a notícia de que o primeiro herdeiro estava chegando. Então, aquele ano ia terminar assim, com festa, pompa, e ninguém podia comigo e com a Thelma. A gente estava se explodindo, insuportáveis na família. Seria o primeiro neto das duas famílias, a minha e a dela. Esperado, cobrado por muitos, do mesmo jeito que eu cobro os meus filhos hoje, para me darem netos logo. Espero que eles estejam vendo essa gravação. Mas o fato é que passou o tempo, estava tudo andando maravilhosamente bem. Na noite anterior do lançamento do LP do Mensagem, eu fui preparar a sala toda do lançamento, o teatro que foi feito o lançamento lá em São Paulo. Quando eu cheguei em casa, tarde da noite, eu encontro a Thelma chorando. E, em resumo da história, aquela criança tinha nos deixado num aborto espontâneo, sem maiores consequências para a saúde dela. Mas aquilo foi uma balde de água fria bem na noite anterior do dia do lançamento. E eu estava feliz que eu ia cantar Bendize a minha alma, bendize ao Senhor. Eu estava ensaiando os agudos que eu ia ter que dar nos teus altares. Era tudo aquilo que eu estava esperando. E aí Deus pega, afim, vem cá tomar um banho de gelo, vem cá. Eu tenho outros planos para você. E assim foi. Não quero contar mais detalhes, mas o fato é que aquele fim de ano passou, era 30 de novembro isso. Passamos o fim de ano, intervalo de férias, eu e o Thelma saímos de férias, vamos viajar para a praia, espairecer a cabeça. No último dia de volta, voltando para São Paulo, a gente morava aqui na Vila Mariana, perto da Vila Mariana. Para subir a serra, nós paramos aqui em Maresias, em São Sebastião, uma praia que a gente conhecia, para entrar daquele típica paulista farofeiro. Aventura típica de paulista farofeiro, de entrar na água e subir todo cheio de areia dentro do carro. Aí o carro ficou fedendo macaco molhado durante 2 semanas. Mas aquele negócio todo que a gente sabe que é. Você é paulista, você sabe exatamente o que é ser farofeiro na praia. Mas, naquele dia na praia, eu só sei que estava anoitecendo quase já, os mosquitos nos levando embora. A Thelma ainda dentro d'água, e eu comecei a orar para Deus, falando assim, Deus, está anoitecendo, é domingo, amanhã eu tenho que estar no escritório. Já estou ouvindo a musiquinha do Fantástico. E eu começo a pensar, e agora? Acabaram as férias, acabou essa anestesia. Como eu queria que o Senhor viesse com o teu barquinho, ou andando pela praia, e desse um tapa na nossa cabeça, uma varinha de condão, alguma coisa, e dissesse, calma, está tudo resolvido. Eu queria que o Senhor fizesse isso. Eu queria estar lá no barco, eu queria ter visto tudo. As 2 aventuras se juntaram, e naquele momento Deus falou para mim numa melodia, do refrão. Apesar de todo o tempo e o tanto que te distanciam desse lugar, eu te conheço e você me conhece. Você não precisa ter visto a praia,
Você não precisa ter visto o mar da Galileia para crer em mim. Eu te conheço, eu te chamo pelo nome, e você me conhece. Eu sei o que está acontecendo no teu coração. A tua oração está respondida muito antes dela ser feita. Mal sabia eu que no final daquele ano, eu achava que Deus tinha que dar com a varinha de condão. Ele fez isso, talvez, porque em dezembro nasceu o Ricardo. E depois alguma coisa aconteceu, que vieram mais outras duas. Só não vem neto hoje, mas isso daqui a pouco tem outra música chegando. Mas essa música foi feita poucas semanas depois. Queria estar ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje eu sei. Estar no barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz, e ouvir falar o cego, cego era e posso ver. Eu queria, mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje eu sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nesses dias. Mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje eu sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nesses dias. Pode soltar, irmão. Texto de Isaías, também um texto de Jó, a mistura dos dois, mostrando que Deus determina e conhece todas as coisas que acontecem. Quando estiver pronto, pode soltar, meu irmão. Playback 92. Quem com a palma da própria mão mediu o imenso infinito mar, quem na balança e com precisão a terra inteira escolheu pesar. Eterno Deus, Deus de poder, quem pode a tua intenção conhecer? Eterno Senhor, Deus todo amor, bem pode o teu coração decifrar, teus caminhos sondar e conselhos te dar. Deus soberano Rei, Deus poderoso, quem bem da palma da própria mão tirou, o vento espalhou o mar,
que em cada estrela na escuridão ao atel da noite mandou brilhar. Deus Criador, Deus todo luz, vem em nossas trevas, Senhor, dissipar. Deus Redentor, Cristo Jesus, faz nossos passos, teus passos trilhar, tua voz preferir, teus conselhos seguir. Ó Deus triuno, Pai, Filho, Espírito, amém. Eu te convido mais tarde, hoje, essa semana, você lê o texto de Filipenses inteiro. São 4 capítulos, leitura rápida. Lê, relê, refuça. Capítulo 1, Paulo conta claramente essas coisas que ele estava vivendo. E ao invés de começar a murmurar e dizer, gente aí de Filipos, ore por mim, a prisão está dura aqui. Eu quero que o evangelho seja, orem pela minha libertação, orem pelas coisas que ainda têm que ser feitas. Orações típicas que nós faríamos, e não tem nada de errado em fazê-las também. Mas, Paulo nos surpreende e diz o quê? Sabe o que é bom? Tenham em vocês todos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se revestiu dessa divindade e fez-se homem, limitou-se aqui e viveu entre nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se limitou e veio viver em nós e se entregou para nós. E um dos textos que uma vez vi o Dr. Shedd explicar, tende em vocês o sentimento de um tapete. Aquele que foi feito para ser pisado pelos outros e fazer o chão ficar confortável para o seu outro irmão. Sirva uns aos outros. Uma mentalidade de tapete. Você está aqui para servir os outros, para que eles não sintam o frio num piso frio. Ponha-se embaixo dos pés dele. De certa forma, Jesus fez isso por nós. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, o verbo da criação, de quem nós podemos cantar, como eu cantei agora, essa música de Isaías 40, Jó 38, 39. Quando Deus chama Jó e chama Isaías dizendo aqui, vem cá. Foi você que mediu o mar? Foi você que botou cada estrela no lugar dela? Foi você que, por acaso, você consegue brincar com um crocodilo e levá-lo para sua filha brincar em casa? Eu sei de tudo o que está acontecendo, eu estou em controle sobre todas essas coisas. E mesmo tendo controle sobre tudo, eu me fiz de tapete, eu me fiz de capacho para servir de propiciação a você. Esse Deus maravilhoso é o Deus que nos faz e nos atende orações muito, mas muito antes que elas sejam proferidas pela nossa boca. Nessa semana eu e a Thelma viajando, nós conversamos várias vezes sobre isso no carro, e uma das canções que sempre me marca é essa que eu quero contar, que é um pouco da minha história familiar, e aparecem fotos da família e tudo mais. A letra fala mais do que eu posso falar, aquela do playback 75, isso aí, playback 75. Se paro a pensar no que meu Deus já me deu, do pouco e menor chegando ao muito e maior, se atento lembrar e como e quando ocorreu, confesso que pouco eu conquistei.
Se paro a pensar no que meu Deus já me deu, há coisas que eu nem saberia pedir, e lá está também o que por tempo esperei, e que Ele mandou de um jeito melhor. Quando eu não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir, ou então meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar. Quando eu não estava atento, já fora de cena e sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco do céu. Se paro a pensar no que chamar de melhor, no que vale mais, no que não sei viver sem, se atento lembrar e quando foi que eu pedi, confesso que não conseguirei. O que é bem melhor chegou e me surpreendeu. Chegou quando eu estava em outra estação. Se tanto eu buscava, nem lembro porquê. Só sei que é melhor o que Ele me deu. Quando eu não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir, ou então meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar. Quando eu não estava atento, já fora de cena e sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco do céu, me fez conhecer um pouco do céu. Vocês podem ver que o rapaz fica meio bobo quando começa a botar foto de genro no slide. Aqueles que outrora eram inimigos, Deus fez os filhos que o... Mas olha, tirando o bode velho e Dona Thelma, que estão na foto de baixo, no canto de lá, né, ao contrário, Ricardo e a Jamile vivem hoje na Irlanda, abandonaram o papai e mamãe. Não voltam para cá, voltam quando muito em 2 anos, para dizer que está tudo errado em casa. Mas estão vivendo por lá e estão possivelmente ficando por lá. Embaixo, doutora Marina, doutor Rodrigo, 2 médicos que mal se encontram porque estão nos plantões da vida, vivem em Ribeirão Preto. E no canto de cá, doutor Felipe, dona Cristina, que vive em São Paulo. Ela acabou de chegar numa viagem profissional, então não posso pedir que ela esteja aqui, mas senão eu te pediria na cara dura. Mas esses são os filhos que Deus nos deu, depois de um tempão, ao longo do tempo, e tem sido bênção em casa. Herança do Senhor são os filhos que Ele nos dá. O vento sopra e o tempo se vai, o frio sucede o verão, chega a colheita na boa estação, assim a vida se faz. Se houve semente nos tempos lá atrás, a flor e fruto ao final, mas nada haverá se alguém não plantar. Sempre há trabalho a fazer, muito a falar, terra a plantar, muito a regar, tempo a esperar,
muito a colher, muito a fazer. Há todo um chão para semente em sua mão, há muito arado a puxar. Gente que Deus quer a história mudar, e Ele nos manda falar. Pouco se faz, muito pouco se traz, como ver fruto ao final. Nada haverá se alguém não plantar, é a nossa parte a fazer, muito a falar. Terra a plantar, muito a regar, tempo a esperar, muito a colher, muito a fazer, muito a falar. Terra a plantar, muito a regar, tempo a esperar, muito a colher, muito a fazer. Essa canção que eu acabei de cantar enquanto as ofertas eram trazidas aqui à frente, às vezes eu fico com um pouco de receio de contar isso numa igreja reformada. Eu ainda mais um calvinista de plantão, sou da mesma chapa que todo mundo aqui, mas um tempo atrás eu inventei que eu ia me aposentar, não da profissão, mas do ministério. Porque chega uma certa hora que você ficar todo domingo tocando na sua igreja, tocando, dirigindo louvor, montando, desmontando, montando, desmontando, montando, desmontando, equipamento para lá, equipamento para cá, as costas doem, o joelho dói, e não faltam aqueles irmãos que ficam insistindo em dizer que você não tem mais 12, não tem mais 20 e poucos anos, Carlos, você está parecendo mais o avô do pessoal. Isso é calúnia dele, pessoal, não sei porquê. Mas um tempo atrás eu falei que está na hora da molecada nova fazer isso. Faz bastante tempo, faz quase 20 anos que eu falei isso. E apesar disso tudo, eu fiquei quietinho um tempo. E para encurtar toda a história, se você quiser saber mais, compre o pendrive com toda a discografia. Dona Thelma vai estar lá atrás. Mas tem a história, tem um vídeo contando a história dessa música. Está no YouTube também, procura por lá. Se você quiser achar, está tudo no Spotify, Deezer e qualquer outra coisa que tenha. Essa canção muito a falar, um dia eu acordo assustado no meio da noite, eu estou no sonho cantando uma música, é exatamente essa, em inglês. E a música dizia, mas esse que eu traduzi como muito a falar, terra a plantar, muito a regar, tempo a esperar, muito a colher, muito a fazer, era literalmente de volta para a estrada a minha semente a semear. Sem desculpas para dar, sem explicações a fazer. Eu estou de volta para a estrada, minha semente a semear. Eu fiquei tão assustado com isso, ainda mais um batisteriano, presbitista como eu. Ter uma experiência como essa é uma coisa meio assim, você acha que não, vai, arreda de mim, Satanás. Você fica achando que alguma coisa estranha está errada, algo bem diferente, mas você vê, reconhece, vê. Eu estava cantando isso, fui para o escritório, anotei isso tudo do jeito que estava. Aí eu notei e falei, tem mais letra? Tem. Veio a primeira estrofe inteirinha em inglês. Naquelas que você escreve como se estivesse escrevendo, tem alguém ditando para você. Eu falei, nunca aconteceu esse negócio. No dia seguinte eu fui lá e trouxe para português, fui, tudo mais. E foi naquele dia, em 1996, que eu decidi dizer, aposentadoria nunca mais. A aposentadoria parece que é provocação diante de Deus. Enquanto eu estiver vivo,
do jeito que Ele me permitir fazer, eu vou continuar cantando as minhas coisinhas e fazendo aquilo que Ele me manda fazer. E essas canções para mim têm um significado especial, para você talvez não tenham, não importa, você tem canções que o teu coração acalenta. Cuidado para que você não transforme essas canções em pequenos ídolos. Eles não ajudam em nada. Louve ao Deus que dá as canções para alguém. Louve ao Deus que faz com que experiências vividas por um estênio, sabe Deus quando, edificam e pastoreiam a vida de um Carlos, anos depois, em outra cidade, em outra situação, sem que um se fale com o outro, sem que um nem sequer saiba o que está acontecendo. Deus faz essas coisas. Deus nos chama para essas coisas. Jamais pensei no que veria contigo, jamais sonhei em ter o que tenho em ti. Maiores fossem sonhos, desejos, não pode o homem saber o que tens a dar. Tua doce voz é trégua em dia de guerra, teu é o amor que não se pode esquecer. Maiores sejam forças, poderes, pouco é o homem diante do teu poder. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. O que sou e tenho é teu, Senhor. Essa letra foi escrita num intervalo de almoço aqui na Coral de Mauá. No tempo que não havia rodoanel, no tempo em que você, para ir para Mauá, ou você vinha pelo centro de Santo André, ou se aventurava por aquela picada que hoje é a Avenida do Estado. Mas tinha uma pista só, cheia de buraco. E se você tinha amor à suspensão do seu carro, você não ia por lá. E um certo dia de manhã, com aquela neblina típica que tinha aqui, não sei se continua tendo, eu estava com uma canção na cabeça que tinha sido feita uma melodia que a gente tinha escrito anos atrás, uns tempos atrás, meses atrás. É o slide 18. Slide 18, isso aí. É assim que funcionava. O pessoal, a gente fazia às vezes a música, a melodia e sobrava para mim escrever a letra. Eu tinha passado a noite em claro, ou quase a noite em claro, porque esse era o meu método de estudo no meu 4º para o 5º ano de faculdade. Fazendo a Politécnica em São Paulo, eu trabalhava e estudava aqui, estudava lá na USP em Pinheiros, fazia sair de volta o tempo todo. E quando tinha que estudar alguma coisa, eu descobri que eu rendia muito mais acordando às 2 da manhã, estudando feito um desvairado até às 5, 5:30, quando eu desmaiava de sono. Eu ia para a cama, dormia meia hora, tomava um banho, ia para o trabalho, ou ia para a prova. E naquele dia eu ia ter prova à tarde. E eu vim para a Coral, fazer estágio aqui em Mauá. Na hora do almoço eu ia pegar Mauá, sem rodoanel, e ir lá para a USP. Naquele tempo dava para fazer isso, em 1 hora e pouco. Hoje nem pensar. Nem com teletransporte, né? Mas, em vez de estudar na hora do almoço, eu comecei a pensar e veio essa letra na minha cabeça. E eu escrevi a letra daquela melodia que a gente tinha trabalhado um tempo atrás. E é uma canção que para mim traz uma recordação daquelas noites que eu acordava no meio da madrugada para estudar, com aquela vontade louca de dormir, mas sabendo que estava tudo em ordem com Deus. Bem de manhã
Ainda o sol não se levantou, mas posso ouvir tua voz me chamar. O dia já vem, a dor também, jornada de sol a sol será, mas eu sei que Ele comigo ficará, em toda parte estará, seu poder me ampara. Por que razão temor, se diante de sua face eu vou? Tudo passou, já a noite tem seu lugar, sua voz eu ouço num tão belo som, o sono virá, descanso enfim, descanso que o Senhor dará, e eu sei que Ele comigo estará, por todo tempo me verá, seu poder me ampara. Por que razão temor, se diante de sua face estou? Quero te convidar a ler 3, 4 versículos de Filipenses 4. Filipenses 4, começando no verso 4, indo até o 9. Filipenses 4, versículos 4 até 9. O texto, conforme a tradução da NVI que eu estou usando aqui, é o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz, o Deus da paz, estará com vocês. Ao contrário dos dias de hoje, quando os nossos evangelhos de vitória são pregados igreja após igreja, nós vemos Paulo aqui fazendo festa no meio da tribulação. No capítulo 3 ele fala, cuidado com esses caras excessivamente religiosos. Quando você está vivendo, eu estou passando vários problemas, eu estou olhando para o exemplo de Cristo, que não se usurpou, não se tomou a sua função divina e fez-se homem, veio aqui servir. Cuidado com os cães excessivamente religiosos, cheios de regras. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Cuidado com esses cães. Prossiga para o alvo. Eu não atingi ainda. Paulo dizia, eu não. Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele fala o que no final? Alegrem-se sempre. Alegrem-se, não é dependendo das condições, conforme a política, conforme a cotação do dólar e do euro, conforme a sua economia, conforme o seu estado de ânimo, conforme o seu estado de humor, conforme a sua paciência, a sua falta de paciência. Não, alegrem-se sempre. Não significa esteja um bobo alegre sempre.
Eu tenho um verdadeiro ódio de músicas americanas. Algumas músicas americanas eu falo que foram feitas para mim cantar. Minha prima vai saber aqui. Tem uma música americana que eu mostro para a Thelma de vez em quando, assim. As pessoas perguntam por que da minha face alegre? Por que a minha expressão risonha o tempo todo? A minha cara alegre é isso aqui. A minha cara brava também. A minha expressão facial é nula. Sempre foi. Isso não significa que eu esteja feliz ou esteja triste. Significa que a minha cara está desse jeito. É feia mesmo. É horrível. Deus tenha misericórdia da pobre Thelma. Ela tem a missão dela de me aguentar. Mas tem coisas piores, né? Marta está aguentando o Carlão. São meus primos, por isso que eu tenho a liberdade de falar esse monte de coisa para eles. Com liberdade ou não, eu falaria. Mas enfim, alegrem-se sempre. Busquem essa alegria. Busquem. Você não está alegre? Poderia estar. Como eu faço para fazer isso aí? Como é que eu posso fazer? O texto vai dar algumas ideias. Eu não estou alegre por quê? Por que você não está alegre, rapaz? Eu estou ansioso, estou preocupado com o dia de amanhã. O que ele fala aqui? Não andem ansiosos por coisa alguma. Está com ansiedade, está com preocupação? Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. Já agradeça porque você, como Davi, eu não sei, minha alma, você está triste? Espere em Deus, deposite sua confiança em Deus porque eu vou louvá-lo. Pela oração de súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí o que acontece? Começa um processo em que você começa a entender que você começa talvez a entender o que Deus está fazendo da sua vida, o que Deus está fazendo no seu entorno, e você começa a perceber quem é Deus e quem é você. E você começa a se maravilhar com o Deus que tem, com o Deus que habita na sua vida, que veio trazer uma situação absolutamente inédita, nova e especial para a sua vida, não importa a circunstância. Brincando com o Fernando hoje à tarde, as músicas que eu mais canto nas apresentações que eu faço por aí são aquelas que mais me doeram para escrever. São aquelas que saíram depois de muito choro. São aquelas que saíram depois de muita teimosia. São aquelas que saíram depois de muito não que eu ouvi de Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para que você ora? Para que você ora? Para apresentar os pedidos a Deus que Ele conhece muito antes que a palavra venha à tua boca? Não, você ora para que você comece a entender o que Deus está fazendo da sua vida. O que Deus está fazendo com você, o que Deus está fazendo nesse exato momento, e havendo isso, essa consciência maravilhosa da presença de Deus no nosso meio, nos traz esta paz que excede todo o entendimento. É uma paz que ninguém consegue descrever como é que é. E esse Deus de paz guarda a minha mente e o meu coração de não ficar doido. Guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Porque tem vezes que a gente passa por poucas e boas na nossa vida, em que, como diz algumas pessoas hoje, só no sangue de Jesus. Só Jesus na força. Só Jesus, não sei onde, né? Só Jesus na causa. Já virou um ditado popular isso. Tem horas que você passa por poucas e boas, e às vezes você pede para Deus remover a montanha, e Deus diz que não vai remover a montanha, Ele quer que você escale a montanha. Deus tira essa montanha da minha frente. Fala, não, ela foi posta por mim na sua frente para que você escale. E o que tem do lado de lá? Vem comigo que no caminho eu te explico. É assim que Deus faz. Eu compartilhei essa canção, esse pedaço de uma letra, uma música americana, que diz que os caminhos de Deus são muito mais altos que os meus. E quando eu vejo uma montanha na minha frente, eu quero que ela seja removida, mas Deus quer que eu a escale. E eu acabei de perder um irmão, uns 3 meses atrás, vai fazer daqui a pouco.
vitimado por um câncer daqueles que varre toda a esperança do mapa. E nós compartilhamos e choramos ao longo dessa canção. E ele perguntou também às vezes, e o que eu vou encontrar lá? Ele chegou a falar, não sei o que eu vou encontrar lá, Deus sabe. Hoje eu sei o que ele encontrou lá, a glória. Mas por que Deus fez ele subir a montanha para depois descobrir que lá tinha um caixão esperando por ele? Não sei se foi assim, mas o fato é que foi o que eu assisti, no meu ponto de vista. Mas isso não me faz ver a situação de forma triste, mas me faz ver que existe. Eu conversei com esse meu irmão momentos antes, na noite anterior, em que ele estava já incapaz de falar, incapaz de se expressar quase, mas eu vi a glória de alguém que parte na certeza de estar com Deus. Não foi nunca um pagão morrendo sem Deus, mas é glorioso falar, eu falo para a Thelma muitas vezes, eu quero que eu morra igual, na certeza de que Deus está me levando pela mão. É assim que eu vi meu irmão passar. Alegrem-se sempre, porque a paz de Deus vem e habita a sua mente e o seu coração. E você passa a ter não só paz entre você e Deus, não é a paz que Deus traz, mas é a paz consigo mesmo, porque a tua cabeça fica no lugar. Você começa a entender um pouco mais, mesmo sem entender nada. Mesmo ainda prosseguindo para o alvo, na certeza de que você vai encontrar o prêmio lá no final. Mas naquele momento você pelo menos sabe, essa lição eu aprendi. Essa lição eu consegui entender. E como é que eu faço isso na prática? Além de orar a Deus, apresentar meus pedidos com súplicas e ações de graças, buscando essa paz que excede todo entendimento, o que eu posso fazer? A resposta é clara, textual e objetiva, no versículo 8. Finalmente, meu irmão, sabe que tudo aquilo que é verdadeiro, palavra, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tem algo de excelente nisso, tem algo digno de louvor, faça com que isso ocupe a sua cabeça. Não fica se ocupando por besteira, piadinha, coisas que não são nem nobres, nem dignas de louvor, nem excelentes, porque elas tomam lugar das coisas boas e melhores. Façam o que Paulo mandou fazer. Paulo ainda teve a autoridade para falar assim, ponham em prática o que vocês viram, ouviram e viram em mim. E a paz de Deus estará com vocês. Nós vivemos um evangelho muitas vezes de tentativa e erro. Quando a gente tenta movimentar Deus, construir em torno da nossa teologia um Deus que está aos nossos comandos, quando é o contrário que Ele nos ensina. Quando o mundo gira e tudo muda de lugar, tudo que era certo já se foi. Quando não se espera, o castelo está no chão. Quando o sonho vira frustração, o amanhã que trará, qual caminho dará segurança e paz. Não há margem para errar, qual o rumo a tomar, o melhor sempre está em Deus. Quem sabe, sei lá, é algo que Deus jamais irá, pois sabe o que há, tudo que foi ainda será. Quando treme o coração, quando nos bate hesitação, é tempo certo de dizer adeus. Onde estou? Que fazer? Sim, Senhor.
Fé que a certeza do que espero acontecer. Fé na vida eterna conhecer. Fé que prova aquilo que o olho ainda não vê. E o que não se ouviu, jamais se viu. Não no que, mas em quem. É a fé que me traz segurança e paz. Se esse mundo falhar, o amanhã certo está. Se o amanhã ouro está com Deus. Quem sabe, sei lá, é algo que Deus jamais irá. Quando sabe que há, quando que foi, ainda será. Quando treme o coração, quando nos bate hesitação, é tempo certo de dizer adeus. Onde estou? Que fazer? Sim, Senhor. Onde estou? Que fazer? Sim, Senhor. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.